aí, pessoal! Hoje vamos realizar um experimento simples para entender como o calor é transferido e como isso se relaciona com situações que encontramos no nosso dia a dia. O processo que veremos é chamado de condução de calor. A lei de Fourier é um princípio na física que trata da transferência de calor em materiais condutores. Ela diz que o calor flui de uma região quente para a região mais fria, e a taxa desse fluxo depende da diferença de temperatura e das propriedades do material. Quando a diferença de temperatura é grande, o calor se move mais rapidamente, e os materiais conduzem bem o calor, como metais, que permitem uma transferência mais eficaz do que os materiais isolantes. Isso é essencial em várias aplicações práticas, desde a construção de casas até o funcionamento de motores. A lei de Fourier descreve a condução de calor através de um material. Ela estabelece que o fluxo de calor, denominado Q, é proporcional à área transversal, denominada A, do material, ao gradiente de temperatura, denominado dt/dx, e à condutividade térmica, denominada K, do material. A fórmula geral da lei de Fourier é Q é igual menos Ka, entre parênteses, dt/dx, fecha parênteses. O símbolo Q representa o fluxo de calor, que é a quantidade de calor que flui através do material por unidade de tempo. Ele é medido em watts, denominado W. O símbolo K representa a condutividade térmica, que é uma propriedade do material que determina sua capacidade de conduzir calor. A condutividade térmica é medida em watts por metro por Kelvin, denominado W/mK. O símbolo A representa a área transversal através da qual ocorre a condução de calor. A área transversal é medida em metros quadrados, denominado m². O símbolo dt/dx representa o gradiente de temperatura, que é a variação da temperatura em relação à distância no material. Essa variação é medida em Kelvin por metro, denominado K/m. Para calcular o fluxo de calor, usando a lei de Fourier, você precisa conhecer os valores da condutividade térmica do material, denominado K, da área transversal, denominada A, e do gradiente de temperatura, denominado dt/dx. Substitua esses valores na fórmula e realize multiplicação e divisão necessária para obter o fluxo de calor, denominado Q. É importante observar que a lei de Fourier é aplicável apenas a materiais sólidos e não leva em consideração outros modos de transferência de calor, como a convecção e a radiação. No experimento, podemos observar 2 colheres com um pouco de margarina, uma de metal e a outra de madeira. Ambas estão dentro de uma panela com água quente. A diferença de comportamento ocorre devido às propriedades de condução térmica dos materiais. O metal, sendo um bom condutor de calor, permite que o calor da panela seja transferido rapidamente para a colher, aquecendo a margarina e fazendo-a derreter mais facilmente. Já a madeira, por ser um isolante térmico, tem baixa condutividade térmica, o que significa que ela não permite que o calor se dissipe